Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 25, versículo 1 e versículos seguintes. Nós vamos falar hoje sobre mais uma batalha no Vale do Sal, aonde Amazias vence os edomitas. Então, o título da mensagem, além de ser Batalha no Vale do Sal, é Amazias vence os edomitas. 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, versículos seguintes. Vamos ler. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o rei seu pai. Porém, não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, e nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Então diz a palavra do Senhor que Amazias ele começa a reinar muito cedo, ou seja, ele assume uma posição muito cedo, muito novo, e ele enfrenta batalhas, e ele vai lá e faz justiça à morte do seu pai. Só ele mata ali os povos, os pais, mas não mata os filhos desses pais que morreram, cumprindo uma lei, deixada por Moisés, que nem os pais deveriam morrer pelos pecados dos seus filhos, e nem os filhos pelo pecado dos seus pais. Então, aqui também fala que no tempo que Amazias reinou, ele ali fez a vontade de Deus, mas não fez com o coração o quê? Inteiro. Ele cumpriu a vontade de Deus, mas não cumpriu tudo, com o coração totalmente entregue e com o coração o quê? Inteiro. Irmãos, isso nos leva a refletir algo, que para nós vencermos batalhas na vida, principalmente batalhas espirituais e travadas na vida, nós precisamos estar com o coração por inteiro entregue à vontade de quem? De Deus. Por quê? A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, nas batalhas da vida, para uma pessoa sair como vencedora em tudo que ela faz, em tudo que ela realiza, ela precisa fazer a vontade de Deus, seu primeiro passo. Mas o coração dessa pessoa precisa estar por inteiro entregue à vontade de quem? De Deus. Por isso, toda pessoa que já recebeu o Senhor Jesus, ela tem que entregar o seu coração a Deus e procurar fazer no seu dia a dia, na sua convivência diária, o que a palavra de Deus ensina, o que a palavra de Deus fala, o que a palavra de Deus direciona. Isso é uma forma de
se vencer batalhas. Tem gente que muitas das vezes está padecendo na vida, enfrentando lutas e obstáculos e adversidades, por não obedecer às Escrituras, não obedecer a palavra. Ou talvez está até ouvindo a voz de Deus, mas o coração não está entregue por inteiro. Pessoas que não estão entregando a sua vida por inteiro a Jesus. A Bíblia mesmo fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo o quê? Tudo fará. Quer dizer que Deus, ele tem o melhor para nós, sabe o que é melhor para nós, e se a gente realmente tiver o coração inteiro entregue à vontade de Deus, nós viveremos o que nós não conseguiríamos viver sem estarmos dentro da vontade de Deus, centralizados realmente no plano de quem? Do Senhor para nossas vidas. E vamos continuar aí em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo de número 4 em diante. Porém não matou os seus filhos, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, e nem os filhos morrerão pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Versículo 5, 2 Crônicas 25, versículo 5. E Amazias arrendou a Judá e o segundo as casas dos pais, por chefe de milhares e por chefe de centenas, por todo Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Olha para você ver. Então Amazias, ele montou um grande o quê? Exército. Ele montou um grande exército de guerreiros para irem à batalha. Olha para você ver o número, o número aqui relatado de 300 o quê? 1.000 homens que haviam sido escolhidos para guerrear, para ir na batalha, para ir lá e enfrentar o inimigo. Irmãos, minhas irmãs, nós precisamos estar entre esses que são escolhidos diante de Deus, prontos para batalhar e guerrear no mundo espiritual. Você não pode ter medo dos combates espirituais, das guerras travadas. Na verdade, quando você identificar um problema, identificar uma dificuldade, uma adversidade, e você ali localizou que aquilo ali é uma batalha espiritual, você já precisa se levantar e se prontificar a entrar na guerra para guerrear em favor da vontade de quem? De Deus. Você precisa se prontificar, estar entre esses que são escolhidos, guerreiros, pessoas que de oração, de fé, de determinação, de constância na presença de Deus. Pessoas que estão dispostas ali a batalhar em nome do Senhor, guerrear as guerras e batalhas espirituais. Porque hoje em dia a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, seus diabos, seus demônios. E o combate é espiritual, e é pela fé, e o combate é pela oração. É a pessoa assumir o seu papel e posição de acordo com a palavra, estabelecendo a prática da palavra das Escrituras em todas as áreas e em todos os sentidos da sua vida. O combate é esse, pela fé, pela oração. Mas se viu que o exército que Amazias havia montado era um exército grande, de 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Então eles estavam armados, com lanças e escudo. Tinham também proteção. Versículo 6. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes,
por 100 talentos o quê? De prata. Aí ele pegou mais 100.000 ali, homens, que eram o quê? Valentes. Irmãos, a gente não pode ser covarde, nem ali se amedrontar diante das batalhas que nós iremos enfrentar. Você viu um problema, você viu uma situação que precisa ser resolvida, você viu ali uma situação que precisa ser solucionada, você se prontifique para a guerra e para a batalha espiritual. Você se coloque a orar, você se coloque a cumprir a palavra de Deus, a ser o cumpridor das Escrituras. Você seja valente, mais valente do que o valente, para lutar e vencer as artimanhas do mal, para lutar e vencer as armadilhas do mal, para lutar e vencer as armadilhas dos laços que às vezes o inimigo levanta contra áreas e setores da sua vida e até da vida de pessoas que você tem orado e clamado. Se prontifique, se coloque à disposição em obediência à palavra. Seja um guerreiro, uma guerreira, uma pessoa valente para poder lutar e combater no mundo espiritual. Então, diz assim, versículo 7: porém, um homem de Deus veio aí dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar a fazer o que? Cair. Imagine, irmãos, aí ele chamou os homens que eram o quê? Valentes. Só que só tinha um problema. Eles eram valentes, mas Deus não era com eles. Tome cuidado, irmãos, que vem assim, com quem você chama para ir contigo nas batalhas. Porque nem todo mundo que vai com você para a guerra está na mesma visão que você, ou na mesma fé, ou na mesma concordância. A pessoa talvez pareça até ser valente, pronta para a batalha, pronta para a guerra, mas ela não torce ali ao seu favor, porque ela não está obedecendo a voz de quem? De Deus. Deus não é com ela. Talvez aquela pessoa quer guerrear, mas não tem Deus na vida o quê? Na vida dela. Mas a pessoa ela quer combater, ela quer encarar o problema, ela quer enfrentar a dificuldade, ela quer enfrentar o inimigo, a adversidade, mas ela não está totalmente no plano de quem? De Deus. Deus não é com ela. E as pessoas ali que não têm Deus ali na vida delas, que Deus não são com elas não vão nos ajudar a vencer batalhas. Mesmo que elas sejam o quê? Valentes. Mesmo que elas sejam o quê? Prontas. Se Deus não for com elas, se elas não estiverem na vontade de Deus, se elas não estiverem fazendo o que Deus ensina, o inimigo vai acabar o quê? Prevalecendo. E a batalha, em vez de ser ganha, vai ser o quê? Perdida. Então, quem nos tem que acompanhar são pessoas de guerra, mas que Deus ali são com elas são com Deus, elas estão fazendo a vontade de Deus, estão cumprindo a palavra de Deus. Porque senão não vai te fazer perder o quê? A batalha, perder a guerra. Era isso que a Amazias estava sendo orientada. Esse povo aí, eles são até valentes, mas Deus não é com eles. Quando chegar ali para poder batalhar, a guerra não vai ser o quê? Vencido. O inimigo vai prevalecer. Irmãos, por isso que a pessoa tem que ser valente, mas ela tem que ser valente que ouve a voz de quem? De Deus. A pessoa tem que ser valente, mas ela tem que ser valente que pratica a palavra de quem? De Deus. A pessoa tem que ser valente para enfrentar as batalhas, enfrentar as guerras espirituais, mas o praticante verdadeiro
verdadeiro da palavra das Escrituras. A pessoa tem que ser uma pessoa que anda em acordo com a palavra, em acordo com as Escrituras, em acordo com a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. A pessoa tem que ser valente, mas um valente que obedece às Escrituras, obedece à palavra de Deus, obedece o que é pregado, o que é ensinado. Não um valente, irmãos, ali desobediente às Escrituras, desobediente à palavra de Deus. Não, só tem que ser um praticante da verdade, um praticante das Escrituras, um que faz de acordo com o que a palavra o que ensina, de acordo com o que a Bíblia o que mostra, com clareza. Seja um praticante da verdade, um praticante das Escrituras. Seja mais valente que um valente. Seja uma pessoa pronta a obedecer à voz de quem? De Deus. Mas que Deus seja contigo naquilo que você está fazendo. Que Deus seja o primeiro direcionador daquilo que você está realizando. Para que o inimigo nunca venha a prevalecer nas suas batalhas. Então, aqui diz, se porém fores, esforça-te, para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer o quê? Aí, então está falando, se eles forem contigo, Deus não é com eles, vocês vão cair, vocês vão perder o quê? A batalha. Irmãos, quem não anda na visão de Deus, que quer andar contigo, quer colar contigo, vai te fazer perder o quê? A batalha. Vai te fazer ali perder talvez chances e oportunidades de grandes vitórias. Por isso que aquela pessoa que talvez está andando contigo, está querendo ali se aproximar de ti, você tem que ganhá-la para Jesus, porque se ela quiser ir para a guerra com você, para a peleja com você, e ela não está na vontade de Deus, a guerra vai ser o quê? Perdida, a batalha vai ser perdida. O inimigo vai acabar prevalecendo. Continuando aí, diz a palavra do Senhor. E disse, versículo 9, 2 Crônicas 25, 9. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará por isso dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mas tem o Senhor que te dá do que isso. Amazias pensou: nossa, mas vou perder 100 talentos, vou perder todo esse dinheiro, vou perder todo esse recurso, toda essa prata. Aí Deus falou para ele: não, mas Deus tem para te dar. Irmãos, isso aqui é um ensinamento. Não se envolva em negócios que talvez tragam para você vantagens e recursos, mas que estão fora da palavra de quem? De Deus. Irmãos, é uma realidade. Muitas coisas nessa vida são até para ludibriar e enganar muita gente. Talvez a pessoa quer se envolver em batalhas, em negócios dessa vida, que Deus não está de acordo. E ela pensa assim: nossa, mas eu vou perder esse recurso, vou perder esse dinheiro, vou perder essa riqueza, vou perder essa oportunidade. Irmão, se não é a vontade de Deus, não faça. Porque aquilo ali pode ser para você o quê? Uma derrota e um fracasso. Aquilo ali pode ser para você uma perdição na área da sua vida. Deus, ali, irmãos, através do nome de Deus, falou a Amazias: mais tem Deus para te dar, mais tem Deus para te acrescentar na sua vida. Não se envolva com aquilo que não é de Deus. Não se envolva, não se intrometa em negócios aonde Deus não está, aonde o plano de Deus não é operante na sua vida, aonde você vê que a prática da palavra não é real. Por quê? Mas tem Deus para te dar. Ah, pastor, mas eu perdi tal valor, eu perdi isso, eu perdi esse recurso. Então, mas tem Deus o quê? Para te dar, para colocar nas suas mãos, para te oferecer. Mas se envolver, fechar negócio, estar com pessoas ali
que estão fora da palavra, fora do plano de Deus, e Deus não é com eles. É perda de tempo. É ver ali o que? A batalha sendo o que? Perdida. É provar, muitas das vezes, irmãos, ali de uma derrota. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o povo de Deus seja vitorioso em tudo que faz. Deus quer que o povo de Deus vença todas as batalhas nessa vida. Então, ele falou, não sei, ele falou, não se envolva com isso não, se importa com isso não, mas tem Deus o quê? Para te dar, mas tem Deus para te acrescentar. E diz assim, olha o que diz, continuando. Então, separou Amazias as tropas que lhes tinha vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao vale do Sal, e feriu dos filhos de Seir 10.000. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume da rocha, e dos demais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fosse morrer na peleja, deram sobre a cidade de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram dele 3.000 e saquearam grande despojo. Irmãos, olha para você ver, na parte da obediência de Amazias, ele obteve o quê? Vitórias. Quando você obedece, na parte da sua obediência, você terá vitórias. Mas e na parte da desobediência? Não. Na parte da desobediência não há vitórias e há ainda consequências pelos erros que cometidos. Por isso que a Bíblia relata que Amazias estava fazendo a vontade de Deus, mas o coração dele não era por inteiro. É por isso que a pessoa tem que estar no coração entregue por inteiro à vontade de quem? De Deus. Porque se você obedece tudo, você vence em tudo. Se você obedece em partes, você vence em partes. Se você ali faz o que diz toda a Escritura, você recebe todas as bênçãos da Escritura. As bênçãos de cura, de libertação, de prosperidade, de felicidade, de alegria e de salvação. A bênção completa. Mas se você obedece em partes, você vai